Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Calixto, mais uma vez com vocês para uma aulinha maravilhosa de geografia. E hoje a gente vai continuar falando da região centro-oeste, só que agora das questões populacionais e econômicas. Tudo bem? Vamos lá então, vamos começar sem mais delongas. Bom, quando a gente para pensar na região populacional, na questão populacional do centro-oeste, a gente vai ter uma variação, étnica entre brancos, negros e indígenas nessa região. É marcante a presença indígena, né? A gente está falando de uma região muito próxima às regiões amazônicas, né? Até faz parte, né? A parte mais ao norte da região centro-oeste de Mato Grosso, né? Principalmente ali pega uma questão amazônica ali muito importante, né? Da floresta equatorial. A gente tem uma presença marcante, então, indígena, mas hoje há um predomínio da etnia branca. A gente vai saber um pouco mais sobre isso já já. Né? Quando a gente pensa em faixa etária, a gente está falando de uma população extremamente jovem, de um modo geral, tá? Que vai ter uma predominância de jovens e de mulheres. Tá? A distribuição, né? A condição de vida do centro-oeste, ela é tida pelo Índice de Desenvolvimento Humano uma relação mediana. Tá? Quem não lembra o que é Índice de Desenvolvimento Humano, né? O IDH é aquele índice que mede a qualidade de vida baseado na educação, né? Saúde e renda per capita. Educação, renda per capita e expectativa de vida, né? Então, a gente vai ter aí uma estrutura mediana quanto a isso, principalmente puxado para cima por causa de Brasília, né? Por causa do Distrito Federal, onde a gente tem uma galera mais abastada, certo? Com um nível salarial mais alto, então, consequentemente, joga esse IDH um pouco mais para cima, né? Joga essa qualidade de vida mais para o alto, né? E aí acaba sendo transposto para toda a região, né? O IDH. Tudo bem? Tranquilo? A distribuição espacial ela é bem irregular. A gente vai ver aqui que no norte, né? O norte é pouco populoso e povoado, e o sul é bastante populoso e povoado e mais urbano. Vale a gente lembrar também aqui esse conceito, né, de populoso e povoado. Tá? Populoso, a gente está falando propriamente da quantidade, né, de pessoas que vivem na região, certo? Então, um lugar pode ser, por exemplo, o Brasil. Pensando no Brasil como modo geral. O Brasil ele é populoso. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Só que ele não é bem povoado. Por quê? Porque esses 200 milhões de habitantes, eles estão concentrados em lugares do Brasil. A gente tem vários vazios demográficos, né, dentro do país como um todo. Então, se a gente for olhar a grande massa da população brasileira, ela está no litoral, ela está concentrada no litoral. Então, o Brasil ele é populoso, mas não é bem povoado. E é justamente isso que a gente está falando aqui. A parte norte não é pouco populosa e pouco povoada também. Em compensação, a parte sul é populosa e povoada, porém muito urbana, né? Bem concentrada nas regiões mais urbanas ali do Mato Grosso do Sul, né? Na região sul ali do centro-oeste. Tranquilo? Bom, e aí aqui a gente tem uma curva que mostra, né, essa mudança de característica da população rural para a população urbana no centro-oeste, que está muito associada com algumas coisas que a gente vai falar mais para frente, que é a questão da agricultura e da pecuária na região. Mas, pô, Rodrigo, tu está falando que mudou, a galera deixou de ser rural e foi ser urbana, e isso tem a ver com a agricultura? Tem a ver com o modo da agricultura, né? Com o tipo da agricultura. Percebam que a gente tinha uma população urbana bem menor, né, na década de 50 e 60, e aí a partir da década de 60 para 70, ela começa a subir e a população rural começa a cair. Ou seja, você tem uma diminuição da população rural e você tem um aumento da população urbana. Por que isso? A gente está falando especificamente do êxodo rural aqui, né? É sempre bom ressaltar que nesse período aqui a gente passou por um evento chamado Revolução Verde, que foi quando a gente mudou a forma de produção no campo, né? Com a introdução de insumos, de fertilizantes,
de sementes transgênicas, de mecanização, todo um processo de mecanização no campo, que acabou expulsando grande parte dos trabalhadores para as zonas mais urbanas, porque eles perderam seus empregos nas zonas rurais. Por quê? Qual é o emprego agora que tem na zona rural? É o emprego especializado, né? E essa galera não tinha especialização. Hoje o campo, né, o rural, trabalha com o quê? Com agrônomos, com técnicos de informática, com geólogos, com geógrafos, com veterinários, com uma série de mão de obra muito especializada, bem diferente do que a gente tinha até então. E aí essa galera acaba migrando para os grandes centros. Tudo bem? Em busca de emprego. Tudo bem? Tranquilo? Suave? Suave. Um outro evento que modificou também bastante a região foi a Constituição de Brasília. Né? A Constituição de Brasília está diretamente ligada ao presidente Juscelino Kubitschek, né? Ela começa em 1957, é inaugurada em 60, né? Mas isso já vinha sendo planejado há muito tempo, essa questão de levar a capital do Brasil, né, para o interior, para fazer uma integração maior com o país, fazer uma ocupação desse território. Lembra que eu falei do povoado e do populoso? A gente é muito concentrado no litoral, então levar a capital para o interior ajudaria, né, nessa questão de ocupar o centro do país, enfim, faria com que você tivesse obras de infraestrutura para o interior em direção à capital, em direção a essa nova capital. E aí Juscelino Kubitschek, que foi um presidente que ficou conhecido, né, por uma das suas frases, né, famosas, os seus planos e metas, né, de 50 anos em 5, né, de trazer um crescimento econômico, um desenvolvimento para o país de 50 anos em apenas dentro dos 5 anos nos quais ele estaria no poder. E aí você teria isso dentro desse conjunto de ideias e metas que Juscelino Kubitschek desenvolveu para a construção de Brasília. Por que isso é tão importante? Primeiro que você vai levar muita gente para o Centro-Oeste. Né? Aqui é uma foto de Brasília sendo construída, né? Aqui é a esplanada dos ministérios, lá ao fundo, né, o Congresso, o Senado, enfim. Isso vai fazer com... Isso daqui precisa ser construído, correto? Consequentemente, muitas pessoas migram nessa direção em busca de trabalho, para trabalhar principalmente na área de construção civil. Né? A construção civil, ela é uma área geradora de empregos muito grande. Toda vez que você passa por uma grande crise econômica, normalmente a área de construção civil é aquela que vem na sequência para tentar alavancar a questão do aumento da disponibilidade de empregos. Por isso que você tem muitos investimentos em infraestrutura nesse sentido, né? Da construção civil e tudo mais. Porque é um grande berço de empregos, digamos assim. Tudo bem? A ideia da Constituição de Brasília, como eu falei, né, tem alguns pilares nessa construção. Né? Primeiro deles, a interiorização e a centralização política. Levar a capital do país para o centro do seu país faria com que um possível centro geopolítico nacional facilitaria a comunicação com vários estados, né, porque facilitaria o deslocamento. Né? A capital era no Rio de Janeiro, então o pessoal que vinha de Manaus, por exemplo, no Rio de Janeiro, era muito distante. Do Nordeste para o Rio de Janeiro era muito distante. Então você centralizar essa capital ajudaria nesse sentido, né? Você tem uma questão geopolítica aí. Tem também uma questão de defesa nacional, né? A gente tem que lembrar que a gente está num período de Guerra Fria, né? A capital ela era uma capital litorânea, isso gerava algumas preocupações, né, no sentido quanto à defesa da capital. Enfim, isso também era uma boa desculpa para levar essa capital para o centro do país. E uma terceira opção era com relação aos grandes movimentos sociais que se colocavam no Rio de Janeiro. Né? A gente está falando da capital que ficava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era um lugar onde você tem uma proximidade muito grande com as indústrias, né? Rio, São Paulo, Minas Gerais.
Então você tinha muitos movimentos sociais ligados a sindicatos, greves de trabalhadores. Então sempre que você se aproximava das eleições, você tinha uma grande manifestação no que diz respeito a esses movimentos. Esses movimentos tinham muita força nesse momento. Então, isso também gerava uma grande preocupação política. Então, tirar a capital dessa proximidade e levá-la para um outro lugar facilitaria, né, a articulação política sem sofrer essa grande pressão social que acontecia no Rio de Janeiro, no caso aqui. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Suave? De boa? Então tá bom. E aí, como eu falei, né, quem construiu Brasília, né? Milhares de trabalhadores que migraram para a região centro-oeste e acabaram construindo, junto com Brasília, todas as cidades hoje conhecidas como cidades satélites, né, onde eles se colocavam para morar ao tempo da construção e depois da construção, que continuaram morando lá. E aí se criou todo aquele contexto ali de Brasília e cidades satélites a seu redor, né? Esses trabalhadores, às vezes vocês vão encontrar isso em algumas questões, eles eram, eu acho que eu não coloquei aqui, não, tá aqui. Eles eram conhecidos como os candangos, né? Porque, na verdade, eles trabalhavam muito tempo, o Centro-Oeste é um lugar muito quente, trabalhavam no sol muito tempo, e aí tem um lagarto, né, típico do Cerrado brasileiro, que é conhecido como calango. E aí os trabalhadores que ficaram lá nesse período de construção acabaram sendo chamados de candangos, em referência a esse lagarto. Tá bom? Aula de Geografia, professor Rodrigo Calixto, também a cultura quase inútil. Beleza? Beleza, então. Vamos lá. Bom, a gente falou dos aspectos populacionais, ok? Tranquilo até aqui? De boa? Agora a gente vai falar dos aspectos econômicos. Os aspectos econômicos hoje são de muito valor no que diz respeito ao Centro-Oeste brasileiro. Tá? O Centro-Oeste brasileiro hoje é responsável por boa parte do nosso PIB. Né? Rodrigo, o Centro-Oeste é o principal. Não, não é. Continua sendo o Sudeste. Tá? O Sudeste é a fonte de riqueza do Brasil, principalmente por causa das indústrias e tudo mais. Mas a gente tem, de indústria, serviço, né? Tudo mais. Mas a gente tem uma grande parte do nosso PIB que vem do Centro-Oeste, principalmente por causa da produção pecuária e agrícola. Tá? E a gente vai falar bastante sobre isso aqui agora. Tudo bem? A predominância econômica no Centro-Oeste é de atividades primárias. Que atividades primárias são essas? A gente está falando de agricultura, a gente está falando de pecuária e a gente está falando de extrativismo, tanto vegetal quanto mineral. Tá? Que agricultura é essa? Lembra que eu falei que é uma agricultura que expulsa trabalhadores do campo? Sim, porque a gente está falando de uma agricultura intensiva, que usa muito mais de mecanização, que usa muito mais fertilizantes, que usa muito mais insumos agrícolas dentro desse contexto produtivo, que usa uma mão de obra muito especializada, né? Todo esse processo de mecanização que faz com que essa população acabe fugindo do campo para as cidades. Tudo isso em busca de um aumento significativo de produtividade, certo? Esse aumento de produtividade ele vai fazer com que esse solo, né, que essa exploração seja cada vez mais concentrada, que a competitividade entre os produtores seja cada vez mais acirrada. E aí, consequentemente, você começa a ter um maior acúmulo de concentração de terra, porque o pequeno produtor não consegue competir com esse cara. Então você vai tendo uma concentração fundiária e um êxodo rural muito grande nessas regiões, certo? E aí, falando especificamente da agricultura, ou do agro de um modo geral, a gente vai ter esse carinha aqui, né? São os complexos agroindustriais, mas a gente vai falar deles já já. Quando a gente pensa em agricultura, a gente está falando basicamente de monocultivos voltados para a exportação, na sua grande maioria. Tá? E aí as principais produções, né? Soja, arroz, café, cana, girassol, mandioca, milho e feijão. Percebam que a foto não é à toa. Né? A gente está aqui num processo de mecanização de um campo fundiário gigantesco, de uma grande concentração de terra.
né? E todos esses cultivos basicamente voltados para exportação. Tá tranquilo? Até aqui? De boa? Beleza. Essa foto aqui ela é legal porque ela mostra para gente duas coisas, né? Toda essa área de expansão, é óbvio que aqui transpassa o Centro-Oeste, tá? Mas é legal que a gente está falando da soja, né? A soja é um dos principais, é um principal, e a gente vê a expansão da soja nos últimos anos. A soja ela era concentrada aqui no sul do Brasil, tinha um pouco aqui em São Paulo e tal, e hoje, olha a expansão da soja, né? Ela invade todo o centro-oeste brasileiro, invade todo o cerrado brasileiro, e aí degrada o campo, degrada esse bioma, né, esse ecossistema maravilhoso que a gente tem, tá? Nessa expansão desenfreada. E aí aqui a gente está falando da expansão agrícola de um modo geral, né, sobre essa região do Cerrado, né? Então perceba que a gente tem muito pouco de cerrado sem ter sido invadido ainda pela produção, né, pela expansão da fronteira agrícola. Essa fronteira agrícola ela se dá ao longo de um período muito grande, né, de crescimento dessa produção agrícola invadindo o interior brasileiro. Hoje a gente tem questões ligadas a, por exemplo, a Amazônia Legal, né, a uma área de segurança para não deixar que essa fronteira agrícola invada, né, a região amazônica, né? Você tem o processo de grilagem que é muito forte, né, nessa questão da expansão dessa fronteira agrícola, que é a tomada de terras, queimadas, desmatamento, para início de uma produção, e aí uma retomada, uma tomada, né, uma apropriação de terra pública de maneira irregular, né, justamente para tentar cada vez mais aumentar essa questão da expansão agrícola. E a gente tem muitas dificuldades nesse sentido, porque a gente tem pouquíssima, né, ou quase nenhuma fiscalização nessas regiões, justamente por serem regiões mais isoladas, né? A gente vai falar um pouco mais para frente de algumas questões indígenas, e aí a gente vai ver também que, por exemplo, alguns órgãos públicos acabam sendo degradados, como a FUNAI, e aí acabam não conseguindo dar o suporte adequado para essas regiões. Tudo bem? Então, beleza. Bom, quando a gente fala de pecuária, né, a gente está falando de uma pecuária também ligada a esse novo negócio, esse agronegócio, né? Hoje a gente tem grandes rebanhos, né, de gado, como eu falei, na região pantaneira. Vocês não vão se lembrar disso, mas há muito tempo atrás tinha uma novela chamada Pantanal. E aí mostrava exatamente isso, né? Grandes produtores de gados ali na região do Mato Grosso do Sul, atravessando os rios com o seu gado para vendê-los em São Paulo e tudo mais. Então a gente está falando de uma grande gado esse de corte, não gado leiteiro, tá? Numa expansão pecuária também muito grande na região. E aí a gente tem o extrativismo, né? A gente vai ter o extrativismo mineral e a gente vai ter o extrativismo vegetal. Extrativismo é tão simples quanto o nome diz, tá? Não tem muita complexidade nesse sentido. Extrativismo mineral. Está falando de minério de ferro, bauxita, de todos os elementos que o subsolo nos dá, né, que podem ser transformados em outras coisas, né, dos grandes garimpos, ouro e tudo mais que a gente pode extrair do subsolo, e do extrativismo vegetal, né, de madeira, né, de desmatamento, né, de ervas e tudo mais, plantação de eucaliptos e tal, nessa região, para a produção de móveis, de folhas, de papel, né, no caso, não de folha, né, de papel, nesse sentido, tá? E aí, muito disso é vendido para a própria indústria, né? Muito dessa produção, principalmente da produção de minério, né, é vendida para as próprias indústrias que estão no Sudeste, indústrias siderúrgicas, né, que usam, né, fazem parte, né, se usam muito dessa matéria-prima, e muita coisa disso também é exportado, né? Muito dessa madeira é exportada no que diz respeito à extração de mineração, extrativismo vegetal. Essa madeira também é muito usada para a produção de imóveis e para exportação,
tá? Então aqui a gente vai ter essa divisão, né? Vegetal, região que produz madeira, látex, né, e plantas e ervas medicinais. Mineral, notável região que ocorre com jazidas minerais, né? Como ferro, manganês, bauxita. A grande questão aqui é isso. Esse é o grande problema. A quantidade de degradação ao meio ambiente que isso gera é absurdo, absurdo. E não é só aqui que destrói, porque, por exemplo, a mineração ela se utiliza muito do mercúrio para a separação dos metais e tudo mais. Né? Se eu estiver falando alguma coisa biológica ou quimicamente errada, vocês me perdoem. Né? Mas você usa muito do mercúrio aqui, e esse mercúrio acaba entrando, né, nas redes fluviais, nos lençóis freáticos, nos aquíferos, e acabam poluindo a água que vai ser consumida pelos animais ou pela gente depois. Né? E a questão do desmatamento, o desmatamento desenfreado vai ter questões climáticas, questões de biodiversidade da região, vai influenciar de maneira muito negativa também na própria absorção de água, né, para o lençol freático. Lembrando que é fundamental que você tenha uma camada de vegetação para essa absorção de água para os lençóis freáticos ocorrerem da maneira correta. Então, tudo isso vai influenciar de uma maneira bem negativa na região. Tudo bem? Bom, a indústria, né, em comparação às demais regiões brasileiras, a indústria no Centro-Oeste ela é de pequeno porte, ela não tem um porte muito grande. A não ser quando a gente pensa nas indústrias nesse formato aqui, né? Quando essas indústrias estão relacionadas ao setor produtivo, agrícola e pecuário. E aí a gente vai falar desse cara aqui, né? Que são os CAIs, né? Que são os complexos agroindustriais. Que é o quê? Que é uma indústria que funciona para a agricultura e para a pecuária. Então, a gente tem aqui, né, 3 etapas, né? Essa indústria montante é a indústria que prepara todos os insumos que vão ser usados na produção agrícola ou na produção pecuária. Sementes selecionadas, agrotóxicos, fertilizantes, adubo, toda a tecnologia que vai ser usada no campo para a produção. Aí você tem a produção em si, né? Plantio, a colheita, e depois você tem a distribuição, o processamento e o agregar valor a esse produto. Né? Aqui eu estou falando de distribuição, processamento, por exemplo, o café que você consome na sua casa, ele não é assim que ele sai do pé de café. Eu não sei se alguém já te contou isso, né? Mas o café, ele não sai do pé de café no pó, né? Ele sai uma semente, depois essa semente ela é queimada, torrada, ela é processada, ela é moída, aí depois ela chega na sua casa, certo? Então você tem toda uma indústria aqui, você tem toda uma indústria aqui, para que esse cara aqui funcione muito bem. E aí, no que diz respeito a esse complexo agroindustrial, o Centro-Oeste está ok. O Centro-Oeste está dentro desse contexto. Quando a gente pensa em outras indústrias, de um modo geral, aí não. Aí, comparada com o Sudeste, por exemplo, vai estar muito atrás de. Tudo bem? Tranquilo até aí? De boa? Suavizão. Vocês são lindos. Quando a gente pensa no comércio, né, insere-se nessa economia como periférica. Né? Tem um comércio muito pequeno, eu não sei exatamente dessas questões que eu estou falando. É óbvio que o comércio começa a crescer de uma maneira significativa nas cidades próximas a esses grandes centros agrícolas. Por quê? Porque essas pessoas têm dinheiro, né? Então elas também vão querer consumir. Então elas vão querer ter shopping centers perto dela, complexos de divertimento, né? Então você vai ter uma série de coisas que vão estar inseridas nessas cidades maiores, próxima a esses grandes centros agrários industriais, tá? No que diz respeito ao turismo, aí o Centro-Oeste dá show, né? Porque o Centro-Oeste é um dos lugares mais bonitos do Brasil e o turismo é extremamente bem explorado nessa região. Tudo bem que é uma exploração mais recente, mas essa biodiversidade das chapadas,
Tem um lugar chamado Bonito, em Mato Grosso do Sul, que é um dos lugares mais bonitos do planeta, sem dúvida nenhuma. Tem uma série de pousadas onde você tem a oportunidade de estar diretamente ligado com os animais silvestres da região. Eu aconselho a vocês não nadarem com as ariranhas, pode ser extremamente perigoso para a sua vida, mas você tem essa oportunidade, né? Você tem a oportunidade de ver onças pintadas, de antas, uma série de animais silvestres que você encontra na região. E esse ecoturismo, esse turismo é muito bem explorado na região ali do Centro-Oeste. Beleza? Agora a gente vai ter, para tudo isso, um problema muito grave, que é o que a gente vai chamar de gargalo logístico, certo? O escoamento da produção do Centro-Oeste. O escoamento da produção do Centro-Oeste é muito complicado. Por quê? Porque as estradas são ruins, você tem poucas estradas, você deveria ter um incentivo ao transporte fluvial, né? Só que aí você precisa de algumas ligações dessas redes fluviais, você precisa de uma rede ferroviária, né, que consegue carregar maiores quantidades do que é produzido. Lembra que a gente está falando de uma produção de grãos, né? Então a gente está falando de muitas e muitas e muitas toneladas de produção. Então tudo isso precisa escoar de uma maneira mais fácil. E o Centro-Oeste apresenta graves problemas nesse sentido, né? Uma difícil integração com o Brasil, difícil acesso aos portos, e aí, consequentemente, você tem altos custos dessa logística, poucas redes ferroviárias que fazem essas ligações, e transportar tudo isso pelas vias rodoviárias encarece muito, né, a produção no final das contas, certo? Então, fazer com que essas demandas, né, sejam diminuídas, né, sejam facilitadas, tem de ligação direta com dois projetos, um chamado Arco Norte, que é tentar fazer o escoamento para a região norte, saindo do Centro-Oeste, pegando algumas redes fluviais aqui e tirar isso pela parte norte do país. Por que pela parte norte? Você levar para a parte norte é sempre mais importante. Por quê? Os grandes compradores do Brasil hoje, vamos colocar assim, eles estão no Oceano Pacífico. E aí, se você sai aqui ao norte, você está perto, por exemplo, do Canal do Panamá. E aí você consegue chegar no Pacífico muito mais rápido, né? De uma maneira muito mais tranquila, através dos navios de transporte, né? Então o escoamento da produção pelo norte é muito interessante. E você também tem uma tentativa de construção de ferrovia, né? Norte-Sul, que seria uma ferrovia que cortaria, né, todo o centrão do Brasil aí, centrão que eu quero dizer, o centro do Brasil, tá? Estou falando de partido político não. Todo o centro do Brasil, de ponta a ponta, para também facilitar esse escoamento da produção. Isso é importante, pelo mesmo motivo, a saída pelo norte para os nossos grandes compradores, né? Ou do lado Pacífico, né? Saindo pelo Canal do Panamá, ou em direção aos Estados Unidos e Europa, propriamente dito. Tá? Bom, lembrando o seguinte, a gente produziu agrária, não sei o quê, pecuária, não sei o quê, estamos desmatando tudo, extrativismo. Tem gente que mora nessa região, né? E aí a gente tem os nossos índios, ok? E aí os conflitos com os índios acabam sendo inevitáveis, tá? A gente vê constantemente na televisão muitos conflitos agressivos, né? Chacinas contra os índios tentam fazer algumas represálias, pedágios, enfim, tentando se defender de alguma forma. E quem deveria defender os índios de maneira verdadeira, que é a FUNAI, vem sendo degradada nos últimos anos, vem sendo, né, colocada de lado num processo que talvez seja muito forte, mas já chama quase xenofóbico, né? De uma tentativa mesmo de exclusão dos índios ou até mesmo de extermínio deles, falando com que, tentando fazer, minimizando, né, a cultura deles, fazendo com que eles se integrem à nossa de uma maneira muito agressiva, de uma maneira muito violenta. E isso vem gerando muitos conflitos, não só no Centro-Oeste, mas também na região amazônica. E isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, olhar com muito carinho,
né, essas expansões das grandes propriedades de terra, né, das mais 50 etnias indígenas que a gente tem, que vêm sendo exterminadas pouco a pouco. Tudo bem? Galera, era isso, tá? Fica aqui o meu beijo e até a próxima. Valeu, abraço.